Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Louvamos a Deus por mais uma vez estarmos juntos para bendizermos o Senhor neste dia com esta devocional e assim temos a bênção de louvar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmo 118, 24, que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Isto, nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos regozijar nesse dia. Este dia é bênção de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz mais, que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã e por esta causa nós não somos consumidos. Você pode agradecer a Deus por este dia, você pode agradecer a Deus pela misericórdia, pela bondade, pela graça do Senhor. Você pode agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Eu quero te convidar para agradecer ao Senhor, para orarmos ao Senhor, bendizendo o nome de Deus. Vamos orar? Ó Senhor, que bênção é estar na Tua presença. Que bênção, Deus, é nos dirigirmos ao Senhor em oração. Como é bom louvarmos e engrandecermos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Deus eterno, de eternidade em eternidade, ao Deus imortal, ao Deus que trabalha para aqueles que o amam, ao Deus que é santo, 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 Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus que governa toda a terra, Deus que governa todas as nações, mas tem um tempo especial para o contrito e abatido de coração. Sim, Senhor, bendito seja o Teu nome. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos visita com graça. O Senhor é o Deus que fala profundamente em nosso coração. Por isso nós queremos Te louvar e Te engrandecer nesse dia, o dia do Senhor, o dia que foi feito para a Tua honra e para a Tua glória, o dia que o Senhor mesmo fez. Que seja um dia de alegria, que seja um dia de celebração e louvor para engrandecer o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, lá em Colossenses, a Bíblia diz que Cristo Jesus cancelou o escrito de dívida que era prejudicial a nós. E Ele pegou esse escrito de dívida, segundo Colossenses, encravou na cruz. E na cruz de Cristo foram despojados todos os principados e potestades. Na cruz de Cristo, o Senhor envergonhou a Satanás. E na cruz de Cristo, nós nos regozijamos e nós nos alegramos. Bendito seja o Senhor pela sua cruz. Nesse instante eu quero convidar a você a celebrar a cruz, a relembrar a cruz, a reviver aquilo que Cristo fez por mim e por você. Nossos irmãos Rubinho, Beatriz e Júlio estarão entoando um cântico ao Senhor Jesus, falando sobre a cruz do nosso Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém, amém. Bendito seja Deus pela cruz de Cristo. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Nós leremos do verso 1 ao verso 3, na parte A do verso 3. E nesta manhã eu quero compartilhar com você uma meditação, uma devocional, que tem como título Coragem, Deus está contigo. E o texto bíblico nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmãos queridos, o texto que lemos está trabalhando um sentimento de uma nação. A nação de Israel, o povo de Deus. O interessante é que o sentimento que prevalecia quando Deus estava trabalhando era um sentimento que é um sentimento universal. O que acontecia naquela nação acontece hoje comigo e com você. Eu estou falando sobre o medo. O medo é um sentimento presente na vida de todas as pessoas. O medo não escolhe classe social, o medo não escolhe faixa etária, o medo não escolhe raça, o medo não escolhe credo religioso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos medo. Ou já tivemos medo. Ou exatamente nesse momento estamos tendo medo. Para que você entenda melhor o que estava acontecendo aqui, eu quero fazer um breve resumo. Quando Isaías profetizou
quando Isaías está falando ao povo, Isaías viu duas coisas da parte de Deus. Isaías viu que aquele povo seria levado para o cativeiro babilônico. Isaías viu que aquele povo, que era um povo que estava longe do Senhor, que era um povo que estava desobedecendo a lei, que era um povo que havia quebrado a aliança com Deus. Isaías viu que este povo seria castigado por Deus e eles seriam levados para a Babilônia. Mas Isaías viu também, profeticamente, que aquele povo seria libertado. E Isaías viu a libertação deste povo muitos anos antes, cerca de 200 anos antes. Isaías já profetizou a libertação desse povo, tanto o cativeiro quanto a libertação. Deus estava disciplinando o seu povo, mas Deus também estava ao mesmo tempo dizendo àquele povo que Ele é o Deus misericordioso e que essa disciplina não iria durar para sempre. Então o texto que nós estamos vendo é o texto que está mostrando o povo já praticamente na hora de retornar à sua terra, o povo na hora da libertação que Deus iria fazer na Babilônia. O que estava acontecendo aqui? Deus estava incentivando este povo. Deus estava animando esse povo. Deus estava consolando este povo. Por quê? Por que estas palavras de Isaías, feitas tantos anos antes? Por que essa profecia tantos anos antes? Porque você vai entender que quando aquele povo estava para ser liberto da Babilônia, quando aquele povo que já havia sido escravo em outra época estava para receber de novo a sua liberdade, obviamente aquele povo temeu. Aquele povo teve dificuldades. E esta palavra chegava exatamente no momento em que o povo estava temendo, no momento em que o povo estava tendo dificuldade. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, basicamente Ele está encorajando o povo. Deus está dizendo ao povo, não temas, não temas. Irmãos, nada do que foi escrito na palavra de Deus, nada do que foi registrado na palavra de Deus se perde. Esta mesma palavra que foi escrita para o povo de Israel, guardadas as devidas proporções, também está escrita e foi escrita para a nossa vida, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, para aqueles que foram colocados na árvore da vida, na videira verdadeira, na continuação da promessa feita a Abraão lá atrás. Nós somos povo de Deus, os gentios que se achegaram a Deus. Portanto, esta palavra é para mim e para você. O apóstolo Pedro nos dá esta segurança, quando ele escreve para os gentios e ele diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, nós que não éramos povo, agora nós somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Nós que éramos desgarrados, nós que éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Portanto, irmãos, esta palavra é para nós. Nós que fomos adotados na família do Senhor, nós que fomos achegados a Deus em Cristo Jesus. Portanto, à luz deste texto, eu quero considerar com vocês a questão que tanto aflige pessoas de toda a parte do mundo e aflige também aos próprios filhos de Deus, aqueles que foram chamados e adotados na família de Deus. De que você tem medo? Algumas pessoas têm medo do escuro, outras pessoas têm medo da solidão. Outros vão ter medo de ter dificuldades financeiras, de passar necessidades. Alguns terão medo da morte. Alguns terão medo da doença.
Alguns terão medos que outros podem considerar banais, medos de animal, medo de altura. Tem gente que tem medo de ter medo. Eu, por exemplo, tenho claustrofobia, medo de ficar fechado, trancado num lugar muito pequeno. Aliás, me lembro de uma ocasião em que eu fiquei preso no elevador. Não foi a primeira vez. O elevador é uma das coisas mais pavorosas para quem tem claustrofobia. Nós nos reuníamos em uma igreja que funcionava no 19º andar de um edifício comercial. E naquele dia estávamos, se eu não me engano, já saindo do culto ou subindo, já não me lembro, o fato é que a gente estava no elevador. Estávamos em 5 pessoas dentro do elevador e o elevador simplesmente parou. Agora imagine alguém com claustrofobia com o elevador parado. O medo de perder a respiração, o medo de perder o ar. Estávamos ali em 5 pessoas. Eu logo me assentei no fundo do elevador, abri um pouco a camisa, minha esposa Diane já começou a me abanar, e foi muito interessante que uma das irmãs que estava ali conosco olhou para mim, sentado ali no chão, prostrado, e disse: pastor, você que tem que dar coragem para a gente, fica sentado aí. E eu disse para ela naquele instante: minha irmã, me lance na cova dos leões, mas aqui não, aqui é difícil para mim. Depois disso, nós rimos bastante desse episódio. Mas nós também podemos ter a certeza de que Deus atua sobre os nossos medos, de que Deus nos encoraja nos nossos temores. O interessante é que, meses depois, neste mesmo prédio, subindo para a igreja novamente, eu, o André, meu filho, e um senhor que era da manutenção, que iria abrir a sala lá em cima para a gente, estávamos no elevador. E o elevador novamente para. Irmãos, que agonia. Eu olhei para aquele homem e disse: olha, eu tenho claustrofobia. Eu vou me assentar e vou ficar um pouco quietinho aqui. No que eu me assentei com a Bíblia na mão, Deus visitou o meu coração e eu comecei a olhar para aquele homem e disse: eu estou com a Bíblia na mão e eu estou dizendo para ele que eu tenho medo. E eu disse para aquele moço, eu falei: você sabe que eu tenho medo de ficar aqui. É ruim, parece que eu vou perder o ar. Mas se esse elevador cair, eu não tenho medo. Eu sei para onde eu vou. E perguntei para ele: se o elevador cair, para onde você vai? Se você morrer, para onde você vai? E Deus foi encorajando o meu coração. E eu comecei a pregar o Evangelho. Eu comecei a falar das verdades de Deus para aquele moço. Deus nos visita em nossos medos. Deus faz maravilhas em nossa vida. Nós não precisamos temer. Mas antes de continuar, eu quero dizer a você que existe pelo menos 2 tipos de medo. O medo negativo e o medo positivo. O medo negativo é aquele medo que nos paralisa. O medo que faz com que não tenhamos nenhuma ação. O medo que nos atrapalha. Por exemplo, existem pessoas que têm medo da morte, mas um medo tão terrível da morte que eles sequer viajam. Nem de carro, nem de avião, nem de nenhum tipo de transporte, porque eles têm medo de morrer. Esse é o medo que atrapalha, esse é o medo que escraviza, esse é o medo que imobiliza uma pessoa. Mas existe um medo positivo. Quando nós temos o medo positivo, esse medo é um auxílio para nos prevenir contra perigos. Por exemplo, você não andar em alta velocidade num carro porque sabe que pode perder a vida. Ou você não passar em determinados lugares
em determinada hora, porque estatisticamente está comprovado que aqueles lugares são perigosos e que você não deve passar por ali. Por causa do medo, você preserva a sua vida. Quais são os seus medos? O que te faz perder o sono? O que tira a sua paz? O que te paralisa? O que te atrapalha? O que perturba a sua alma? Hoje eu não quero ficar focado no seu medo, mas hoje eu quero dizer a você que existe saída para o seu medo, que é possível vencer o seu medo, é possível vencer em plenitude, porque quem tem Deus vence e vence com plenitude na vida. Sabe, a Bíblia fala de muitas coisas, mas uma das ordens mais repetitivas da Bíblia, se você folhear a Bíblia de capa a capa, uma das ordens mais repetitivas da Bíblia é: não temas. Deus conhecia o povo de Israel quando inspirou a Isaías para escrever esta palavra. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos vulneráveis em relação ao medo. Portanto, à luz do texto lido, eu quero trazer algumas razões para não temermos. Algumas razões que o próprio Senhor está dando para que sejamos encorajados. E quero examinar com você pelo menos 4 dessas razões para que não tenhamos medo. Vejamos então. Primeira razão. Deus nos criou maravilhosamente. Deus nos criou maravilhosamente. E o texto diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou. Agora diz o Senhor que te criou. Queridos, nós não fomos formados pelo acaso. Nós fomos formados e fomos moldados pela própria mão do Deus Todo-Poderoso, pela mão do Senhor do Universo. E mais, Deus criou a mim e a você à sua imagem e semelhança, soprou em nós o fôlego de vida e nos deu bênção e sustento, e nos dá bênção e sustento a cada dia. No Salmo 139, Davi demonstra isso para nós. Ele diz que nós fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. Ele diz mais, ele diz que os olhos do Senhor viram a substância ainda informe, lá no útero da nossa mãe. Deus nos criou. Somos seres maravilhosamente formados. Somos seres perfeitamente adaptados ao mundo em que vivemos. Nós temos um corpo com mais de 60 trilhões de células vivas. Cada célula tem 70 centímetros de fita DNA. Em cada uma dessas fitas estão gravados a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento, nossos dados genéticos estão gravados ali. Você e eu viemos de Deus. Você e eu fomos desenhados por Deus. Você e eu fomos formados e criados e personalizados por Deus para amá-lo e para adorá-lo. Através do profeta Isaías, Deus está encorajando o povo de Israel. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas. Como eu disse, esse texto é o texto para mim e para você, é o texto que foi aplicado por Deus ao povo lá na época de Isaías, lá na época da Babilônia, digo. E é o povo que é o texto que está sendo aplicado na minha e na sua vida nesta manhã. O que Deus está falando conosco nesta manhã é a mesma coisa que Ele estava falando àquele povo. Experimenta trocar aí. Troque aí o nome.
de Jacó, troca o nome de Israel para o seu nome. Sabe o que Deus está falando? Marina, não temas. Álvaro, Deus é contigo. Sônia, você não precisa temer. Clemente, Deus está te encorajando. Edilene, Deus está dizendo, eu te criei. Deus está falando a mim e a você nesta manhã. Deus está falando a nós, a Igreja Presbiteriana do Campo Belo, a você que assiste esse vídeo, e Deus está dizendo para nós nesse instante, não temas, não temas. Eu te criei, eu te formei, eu sou Deus que te criou maravilhosamente, eu sou Deus que te sustenta poderosamente. Você não precisa temer. Porque Deus te criou, porque Deus te formou, porque Deus te sustenta. Mas o texto também nos diz um segundo motivo pelo qual não precisamos temer. Deus nos salvou vicariamente. Deus nos salvou vicariamente. Veja aí, ainda no verso 1, na parte A, onde Deus diz, não temas porque eu te remi. E se você for lá, no verso 3, Deus continua dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sim, nós vencemos o medo quando nós observamos, quando nós entendemos a preciosidade do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não só Deus nos criou, mas que Ele também nos remiu, ou seja, Deus redimiu a minha e a sua alma. Em João 3,16 nós temos a promessa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sacrifício vicário de Cristo quer dizer sacrifício substitutivo. Isso quer dizer que eu e você deveríamos estar naquela cruz, que nós deveríamos ter sofrido as agruras pelo pecado e pela ofensa que fizemos a Deus. Mas Deus, em sua graça, Deus, em sua misericórdia, nos visitou e enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Sabe o que isso significa? Isso significa que Ele nos ama. E Ele não nos ama pelos nossos méritos, mas Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. O Senhor visitou-nos com graça. Significa que Ele fez conosco o mesmo que Ele fez com o povo de Israel lá no Egito, quando tirou o povo de Israel das mãos de Faraó, quando tirou o povo de Israel de debaixo da dureza de Faraó. Significa que Deus fez o mesmo quando tirou o Deus da Babilônia, quando tirou o povo da Babilônia, quando tirou aquelas pessoas da Babilônia, que Deus fez a mesma coisa comigo e com você. Sabe o que Deus fez conosco? A Bíblia diz que nós éramos escravos de Satanás, que nós éramos filhos da ira. Mas a Bíblia também diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Fomos salvos pela graça, fomos atingidos pela vida, fomos libertados em Cristo Jesus. Fomos comprados, irmãos, não por ouro e por prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Pelo sangue de Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Nós fomos libertos da pena do pecado. E nós seremos libertos da presença do pecado quando adentrarmos aos portais celestiais. Você não precisa temer. Você tem Cristo Jesus. E mais,
A palavra de Deus nos diz também em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Recebemos o selo de propriedade de Deus, recebemos o selo da vitória, recebemos o selo da esperança, recebemos o selo da paz. Deus nos salvou vicariamente em Cristo Jesus. Esta verdade precisa encher o seu coração, essa verdade precisa encher o meu coração, essa verdade irá dissipar qualquer medo, porque nós temos a garantia de estar em Cristo Jesus. Você não precisa temer. Deus te ama. E o amor de Deus foi revelado precisamente, materialmente, na cruz do Calvário. Não tenha medo. Você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Mas o texto também nos fala que nós não devemos temer, porque Deus nos conhece profundamente. Sim, Deus nos conhece profundamente. O verso 1b vai dizer assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que coisa bonita. Deus nos conhece pelo nome. A maior e a mais consoladora segurança que nós podemos ter não é porque somos famosos ou conhecidos nesta terra, mas porque somos conhecidos no céu. Como é bom ser chamado pelo nome. Nós ficamos até surpresos quando alguém nos chama pelo nome. Eu tenho alguns casos engraçados até, porque às vezes algumas pessoas me chamam pelo nome, me conhecem, me chamam pelo nome, e eu olho para a pessoa e eu não sei, eu esqueci o nome dela. Não dá tempo de eu falar de todos esses casos, não dá tempo de dizer de todas essas recordações engraçadas, mas eu quero relatar pelo menos uma para você. Os irmãos sabem que eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, e muitas vezes eu vinha aqui. Em uma das reuniões na empresa, uma reunião muito tensa, uma reunião muito pesada, eu comecei a sentir bastante dor de cabeça. Esperei o primeiro intervalo que teve e eu sabia que em frente ao prédio da empresa havia uma farmácia, e rapidamente, na hora do intervalo, eu saí e fui para aquela farmácia para comprar um medicamento para minha dor de cabeça. Chegando na farmácia, eu fui em direção ao balcão. Quando me aproximei, o moço do balcão disse: bom dia, senhor Fábio, tudo bem? E eu já achei estranho ele me chamar pelo nome. Eu disse: tudo bem. O senhor deseja o quê? Eu falei: eu preciso de um medicamento assim, assim, assim. Ele me atendeu, eu saí dali, me dirigi ao caixa da empresa, que era assim mais do outro lado. O moço do caixa não tinha visto ele me chamar pelo nome. E quando eu chego no caixa, que eu entrego o medicamento para o moço, ele diz: bom dia, senhor Fábio, tudo bem? E eu comecei a ficar muito cabreiro. Como esse pessoal sabe meu nome? E ali, paguei o moço com dinheiro, desconfiado do que estava acontecendo. Rapidamente, atravessei a rua, cheguei à empresa e peguei o elevador. Quando o elevador abre, aquele grande espelho me mostrou que eu tinha um grande crachá no peito. Óbvio que ele sabia meu nome. Queridos, Deus não precisa de crachá no nosso peito. O Senhor Todo-Poderoso não precisa de crachá para saber o seu nome. Ele te conhece e Ele conhece profundamente. Eu quero de novo ir ao Salmo 139, quando Davi diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece o seu nome, portanto você não precisa temer. Deus te conhece profundamente. Mas por último, irmãos, eu quero te dar mais um motivo. Quero dar a nós mais um motivo
para que não temamos. E o texto deixa claro que Deus está presente efetivamente. Sim, Deus está presente efetivamente. Os versos 2 e 3a diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. O texto não diz se passares pelas águas, não. O texto diz quando você passar pelas águas. Sim, o Senhor Jesus nunca escondeu de nós. A palavra de Deus nunca escondeu de nós que nós teríamos alguns problemas neste mundo pecaminoso. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que nesse mundo nós teríamos aflições. Sabe, irmãos, preste atenção nisso. A presença de Deus não significa a ausência de problemas. A presença de Deus não significa a ausência de problemas. Sim, no passado o povo de Deus enfrentou águas turbulentas. Pensa no Mar Vermelho, mas Deus estava ali com aquele povo. No passado o povo de Deus enfrentou fogo. Vocês se lembram dos amigos de Daniel na fornalha ardente? Quem estava presente com eles? O próprio Senhor. Daniel mesmo foi lançado da cova dos leões. Irmãos nossos do passado foram lançados nas arenas de Roma. E ali os animais estraçalhavam nossos irmãos. Ainda hoje nós temos irmãos em toda a parte do mundo que vivem acuados, que vivem escondidos, que sofrem debaixo de ditaduras, debaixo do comunismo existente em várias partes do mundo. Perseguição, dor, sofrimento sempre estiveram com o povo de Deus, sempre acompanharam o povo de Deus. Mas em todo sofrimento, em toda dor, em toda dificuldade, nós nunca tivemos abandonados. Os nossos irmãos do passado nunca estiveram abandonados. E se eu perguntasse hoje para você, se você foi abandonado por Deus no meio do seu sofrimento, eu tenho certeza que muitos de vocês diriam: não, eu fui socorrido, eu fui visitado, eu fui animado pela presença do Espírito Santo em mim. Eu conheço muitos de vocês, sei até o endereço, sei até chegar na sua casa. Outros que nos assistem agora eu não conheço e não faço ideia do que estejam passando. Mesmo você que eu não conheço profundamente o seu coração. Eu não sei exatamente o que você está passando nesse momento. Talvez, nesta manhã, eu esteja falando para um pai que tem os filhos, ou o filho, na droga, ou a filha na droga. Talvez, nesse momento, eu esteja falando para um casal que está com problemas e dificuldades em seu relacionamento conjugal. Talvez eu esteja falando para um pai de família que começa a perceber que o sustento está esvaindo, que ele não tem mais dinheiro. Talvez eu esteja falando para alguém que está de luto, porque perdeu um ente querido. E perdeu um ente querido talvez recente por causa desta Covid, ou perdeu um ente querido há muitos anos e que precisa do consolo de Deus. Talvez eu esteja falando a você que está em profunda depressão. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei qual o seu medo. Eu não sei o que assola o seu coração. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus conhece.
Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus ouve a sua oração, Deus vê o seu problema e Deus se achega a você. E Deus te consola, e Deus te visita, e Deus acalenta o seu coração. Deus vê a sua angústia e o acalma. E Deus nos acalma em nossa angústia com a paz que excede todo entendimento. E mais, Ele não te abandona. Eu serei contigo. É o que o texto está nos dizendo. Ele está presente e está presente efetivamente nos momentos em que você mais necessita. Promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse a nós, ele disse aos seus discípulos, aqueles que o servem, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, 20. Deus está conosco. Deus está conosco efetivamente. Mas eu preciso encerrar e eu quero concluir. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não precisa ter medo. O Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus criador está do seu lado. Ele é maior do que os nossos medos. Ele é muito maior do que os nossos problemas. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe dos nossos temores e Ele nos toma pela mão e nos guia pelo caminho eterno. Ele é o Deus que nos criou maravilhosamente. Ele é o Deus que nos salvou vicariamente, substitutivamente em Cristo Jesus. Ele é o Deus que nos conhece profundamente. Ele é o Deus que está presente efetivamente. Coloque sua vida nas mãos desse Deus. Deixe o Senhor tomar conta do seu coração. Entregue sem reservas o seu coração e confie neste Senhor. Davi, no Salmo 56, exclamou: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Meu irmão, minha irmã, querido que me ouve agora, o meu desejo é que esta seja a convicção do nosso coração. Em me vindo o temor, em me vindo o medo, hei de confiar em Deus, o Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e eu nada temerei. Que seja assim. Você confie profundamente no Senhor e veja maravilhas que Deus faz. Como Ele tira de você todo o medo. Eu quero encerrar este nosso momento devocional, desejando a todos vocês uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de confraternização nos seus lares. E quero convidar a você para cantar, juntamente com a família do nosso irmão presbítero Clemente, o hino 146 do nosso inário. Do Inário Novo Cântico. Não temas, o Senhor está contigo. Que Deus nos abençoe. Amém.